Então, eu estava vendo alguns vídeos do Jordan Peterson sobre a Bíblia e a organização da religião humana, e até que alguém perguntou para ele por que Deus é tratado no masculino desde Gênesis na Bíblia, e se isso é uma questão política ou econômica. E a resposta que o Jordan Peterson deu foi que, de certa forma, sim, isso tem um quê de política e economia, mas que só isso não é o suficiente para explicar o fenômeno, porque propaganda política e questões circunstanciais da economia não sobrevivem aos milênios, como sobreviveu a Bíblia. Isso não dura. Para algo durar como durou a Bíblia, tem que entrar fundo na psique humana, tem que transcender as circunstâncias e a propaganda política. Então, ele não soube responder a partir daí. Mas a minha ideia para responder essa questão é o seguinte: para responder isso, eu abstraio as palavras política e economia por organização. Tratar Deus no masculino é uma questão organizacional fundamental de toda a civilização humana. Por quê? Porque a civilização ela nasce dos homens, ela nasce dos homens fortes, entende? Ela nasce dos guerreiros, dos pais. Não existe família sem fraternidade. Não existe civilização sem os homens. E é claro, não existe civilização sem as mulheres também. Mas os homens são o primeiro movimento em direção à civilização. É por isso que dizem que a mulher é o segundo sexo. Ela é o segundo sexo nesse sentido, porque ela depende do homem primordialmente. Ela depende do homem essencialmente, num contexto civilizacional. Mas o homem só depende da mulher de maneira secundária, na questão, né, dos primórdios da civilização. Toda civilização depende de que os homens se unam numa assembleia para formar alguma forma de justiça e, enfim, que eles sejam capazes de prover, tanto em defesa quanto ataque, proteção e comida, entende? Pensando isso no mato, sabe? De maneira evolutiva. Pensa assim, um monte de mulher não é capaz de segurar, não é capaz de segurar um tigre e não é capaz de caçar o suficiente para manter uma civilização. Agora, os homens são. Então a civilização ela depende dos homens nesse sentido. Até porque sem a força dos homens, assim, você não consegue conter os problemas na própria tribo ou na própria civilização e não conseguem sobreviver a outras civilizações. Então toda civilização bem formada tem que ter a sua base formada na força dos homens e na união entre eles, porque senão simplesmente não sobrevive. É por isso que civilizações, assim, tribos só de mulheres dificilmente existem, porque se os homens não deixarem, eles vão lá e acabam com todas elas. Eles são extremamente mais fortes. E a não ser que elas tenham armas muito mais poderosas, não adianta. E não é o caso num sistema primitivo. Então, é por aí que eu abordo.